Dar uma lembradinha para vocês. O Brasil, então, ele tem aí 2 aquíferos, né? De grande porte, de grande representatividade, que seria o aquífero Guarani, que fica aqui, né, no centro-sul brasileiro, passando aí pelos estados de Mato Grosso do Sul e Goiás, né, pegando a parte do centro-oeste. Do sudeste, ele passa sobre Minas Gerais e São Paulo, e sobre os 3 estados da região sul, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Além disso, ele também passa por áreas do Paraguai, da Argentina e do Uruguai. Então, ele é um aquífero, vamos falar assim, né? O aquífero do Mercosul, vamos assim dizer, já que um dos motivos do bloco econômico Mercosul ter sido criado foi justamente por causa dos aquíferos, foi por causa do aquífero Guarani e a forma como eles iriam utilizá-lo, né? Além do aquífero Guarani, nós temos também o aquífero Alter do Chão, que fica lá na região norte, né? Ele tem as suas águas aí que passam pelos estados do Amazonas, pelo estado do Pará e também pelo estado do Amapá. Então, basicamente ali, somente estados da região norte, né? E o aquífero Alter do Chão, pessoal, ele é menor em área, né? Ele é menor em área, mas em volume ele acaba sendo maior do que o próprio aquífero Guarani. O aquífero Guarani é o maior aquífero, né, do mundo em relação à sua extensão. Ele é muito grande. Mas em relação ao seu volume de água, o Alter do Chão, ele acaba sendo ainda maior. Então, notem que o Brasil, ele realmente é um país muito privilegiado, hidricamente falando, né? Tudo bem que ter um aquífero no meio da Amazônia não ajuda muito, porque lá já tem bastante rio e chove bastante, né? Então, não é, vamos dizer assim, né? Não é nada que seja, oh, meu Deus, isso vai mudar a Amazônia. Mas é um importante e grande reservatório de água doce que a gente tem aí no nosso subsolo, assim como o aquífero Guarani também é muito importante e com uma importância assim, geopolítica muito grande, né? Por conta principalmente de estar na mão de vários países, né? O Alter do Chão é só brasileiro, mas o aquífero Guarani está na mão aí, né, de 4 países ao todo. Então, são 2 aquíferos, né, que acabam sendo aí 2 grandes reservatórios de água, né? Não, confesso que não vou perder com vocês muito tempo sobre isso, porque nós já conversamos bastante, né, sobre isso ano passado. Então era mais para a gente dar uma relembrada mesmo, né? Que os aquíferos eles vão ser então um reservatório de água abaixo da superfície terrestre. Lembrando que o aquífero, né, pessoal, o aquífero ele não é um lago embaixo da terra, né? Não é um lago gigante embaixo da terra. O aquífero, na verdade, ele se forma a partir de um conjunto rochoso, a partir de rochas porosas, né? Geralmente são rochas sedimentares, né? São rochas porosas. E esses aquíferos, eles acabam aí, então se formando onde a água, né, ela fica acumulada no poro das rochas. O que significa isso, né? O poro, pessoal, é o buraquinho. Então, é tipo, por exemplo, aquela esponja de lavar louça, aquela que é verdinha embaixo e amarelinha em cima, né? Eu não vou falar o nome da marca porque eu não estou ganhando nada para fazer essa propaganda, né? Esse merchan gratuito. Enfim, aquela buchinha lá, então ela é porosa na parte amarela, né? Você olha de cima, parece que é uma coisa sólida, mas na hora que você coloca a mão, você percebe que é tudo poroso. E quando você enche aquela buchinha de água, o que acontece, né? A água fica guardadinha dentro dos poros daquela buchinha. A hora que você aperta ela, a água escorre. Então, onde que a água estava acumulada? Dentro dos poros, dentro dos buraquinhos que existem ali naquela parte amarelada. Então, pessoal, um aquífero funciona exatamente da mesma forma. Ele é como se fosse, né, uma grande rocha porosa, né, como se fosse a parte amarela daquela buchinha. E aí, dentro dessa rocha porosa, né, dentro dos buraquinhos dessa rocha, é onde a água se acumula, tá? Então, tanto o aquífero Guarani quanto o aquífero Alter do Chão, eles acabam funcionando aí como grandes reservatórios de água, né? E principalmente como grandes
explorações futuras, né? Porque futuramente eu tenho certeza que a água vai ser um dos bens mais preciosos, né? Com certeza vai ser um dos bens mais preciosos. É, no entanto, é importante a gente poder preservá-los, né? E garantir que essa água possa ser usada aí quando a gente tiver realmente uma grande necessidade, né? O aquífero Guarani, então, ele passa aí por 4 países, né? Além do Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. O Alter do Chão fica somente no Brasil, localizado na região norte, e eles são aí possibilidades de exploração futura, né, pessoal, quanto à necessidade de água doce, né? Então são importantes reservatórios de água, tá? O aquífero Guarani, ele tem ali, né, sobre ele uma camada de basalto, então a extração da água não é tão simples assim. Já o aquífero Guarani tem aí em cima dele um terreno arenoso, o aquífero Walter do Chão, tem um terreno aí arenoso em cima dele, né, formado por arenito, o que facilita muito, né, a retirada de sua água, mas ambos aquíferos podem ser explorados aí tanto do ponto de vista urbano, quanto do ponto de vista industrial, quanto do ponto de vista agrário, né? Os maiores impactos ambientais, pessoal, relacionados aos aquíferos, estão justamente aqueles ligados, né, à sua poluição enquanto mau uso, né? Então, por exemplo, quando você tem ali no aquífero, quando ele chega perto da superfície, quando você tem um esgoto não tratado, né? E esse esgoto, ele entra, por exemplo, né? Ele corre ali pelo solo, aí ele entra no lençol freático. Aí o lençol freático, que ajuda a abastecer o aquífero, está contaminado. Você contamina o aquífero, né? Quando o aquífero fica perto de lugares onde você faz agricultura e você usa muito pesticida, a hora que chove, né, aquele pesticida se infiltra no solo junto com a água da chuva e se ele estiver muito perto do aquífero, ele pode entrar e contamina o aquífero, né? Também por pesticida. Lixões, né? Existe uma lei que proíbe que você construa lixões próximo de lençóis freáticos e aquíferos, né? No entanto, a gente sabe que entre existir a lei e ela ser cumprida tem uma diferença muito grande, vamos assim dizer, né? Então, quando você constrói um lixão, né, ele é perto de um aquífero, aí você tem a produção daquele chorume, né, que é um líquido altamente tóxico, nossa, super tóxico aquela bagaça. E aí aquilo ali entra no solo, né, a partir da água da chuva, se entrar em contato com o aquífero, também pode causar aí a sua poluição. E por fim, né, pessoal, é a retirada indiscriminada de água, né? Então, o aquífero, todos os países têm um limite para tirar a água do aquífero, que é um limite que permita que ele se renove, né? Mas é uma coisa muito difícil de você controlar, né? Será que os países de fato estão tirando a quantidade que podem do aquífero, né? Será que os governos sabem exatamente as pessoas que têm um poço tirando água de um aquífero, talvez próximo de uma área urbana seja muito mais fácil de você controlar, né? Mas imagina, por exemplo, se o cara tem lá uma fazenda no meio do estado do Pará e ele tá lá tirando água do aquífero ao ter do chão, né? Como é que você vai saber que ele tá tirando? Fica muito difícil esse controle. Então, né, a utilização dessa água precisa ser muito controlada para que não faça o seu uso, né, indiscriminado, e isso venha a faltar futuramente, né? Ou então que a gente acabe aí perdendo o aquífero por conta de poluentes, tá? Mas o aquífero em si, pessoal, não é um assunto muito cobrado no vestibular, tá certo? Eu diria aí que numa escala de importância, ele entraria como uma escala 2 de importância para vestibular. De vez em quando ele é associado com questão ambiental, né? Então a pergunta não é sobre o aquífero em si, mas sobre a poluição ambiental, e o aquífero é citado como um exemplo, tá? Então não é alguma coisa que eu realmente vá perder muito tempo com vocês em relação a isso, até porque nós temos muitas outras coisas mais importantes para conversar, tá? Então o aquífero fica aqui apenas uma breve revisãozinha, tá?